Daniel 6, verso 10. Está ali na projeção, mas é bom que você abra a sua Bíblia, porque você pode marcar aí na sua Bíblia e depois ler o capítulo todo, que é uma história bastante interessante. Daniel 6, verso 10. Você pode ler junto comigo? Vamos lá? Do jeito que está na projeção ali. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Amém? A Bíblia tem um cardápio muito farto de personagens, de pessoas que foram exemplos de oração, e muitas são também as passagens que nós poderíamos usar aqui para abordar esse tema, o tema da oração. Mas eu estou selecionando aqui o Daniel e essa passagem bíblica, não para esgotar esse tema da oração, mas para deixar algumas orientações e uma medida de encorajamento, na verdade, para uma vida de oração. Nós estamos nessa época agora de final do ano, faltam poucas semanas para encerrar esse ano 2020, nós vamos começar o ano 2021, e é bom a gente ter algumas metas novas para o ano que vem, quem sabe, dentre essas metas, seja essa de você se tornar uma pessoa de mais oração, se já é aprimorar, se não é, se tornar então uma pessoa de oração. Bom, você já sabe, nós estamos numa série de estudos que se propõe a analisar alguns textos na Bíblia e alguns temas que visam a nossa formação espiritual. Nós falamos já sobre decisões, falamos sobre testemunho, falamos sobre perdão, hoje estamos falando sobre oração. São 8 temas, portanto estamos na metade hoje, no 4º tema, e na verdade nós vamos retornar os outros temas, que é a devoção pessoal, o ser igreja, maturidade e serviço, só no ano que vem. Por quê? Porque domingo que vem nós vamos dar um foco no Natal, o nascimento de Jesus. Então nós vamos parar a série e no outro domingo nós vamos dar um foco em fazer uma retrospectiva, em agradecer a Deus pelo ano. Então a gente retoma no primeiro domingo de janeiro essa série aqui. Tá? Por que nós estamos fazendo isso? Por que a gente está falando sobre formação cristã? Porque nós não queremos ser uma igreja mal formada ou desinformada, ou até uma igreja deformada. Mas o que nós queremos ser aqui é uma comunidade simples e saudável, com uma formação espiritual sólida e adequada. Ian Baldes, no seu livro chamado Poder através da Oração, ele escreveu o seguinte: a igreja está buscando métodos melhores. Deus está buscando homens melhores. Amém? Baldes é um escritor, tem um belíssimo livro chamado Poder através da Oração, e essa frase é dele. Diz que a igreja está buscando métodos melhores, mas Deus está buscando homens melhores. Mais adiante no seu livro, ele vai afirmar que o Espírito Santo não se derrama através dos métodos, mas por meio dos homens. Não vem sobre maquinaria ou sobre máquinas, mas sobre os homens. Não unge planos, mas homens de oração. É claro que ele está aqui usando o termo homens, para falar também das mulheres, Não é só o homem masculino, mas o ser humano. Seres humanos que são seres humanos de oração. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Os olhos de Deus percorrem a terra à procura de pessoas, homens e mulheres, cujo coração seja totalmente dele, totalmente de Deus. Pessoas que estão ligadas a ele, conectadas a ele, e na harmonia do diálogo com ele. É isso que a gente quer falar um pouco sobre isso nessa noite aqui.
Pessoas que estão ligadas, conectadas com Deus. Gente de oração. Para isso, nós queremos responder, então, a 3 questões. Uma questão é, o que é oração? Vamos entender isso hoje à noite aqui. Outra questão é, o que é necessário para uma vida de oração? O que é preciso para ter uma vida de oração? E a terceira pergunta que eu quero responder nessa noite aqui, o que uma vida de oração proporciona? Quais são os resultados, os benefícios, quando a gente, de fato, decide ser pessoas de oração? Então, vamos lá. Primeira questão, o que é oração? O Charles Spurgeon disse que a oração diária é a melhor ginástica para a alma. Nós vivemos um tempo de muita preocupação com o corpo, não é? A gente faz ginástica para o corpo. Desde as pessoas mais jovens até as mais idosas, tem uma preocupação com isso, né? Programa, muitas vezes, né? Um personal que cuide disso. Frequenta academias, fazem suas caminhadas. As próprias cidades hoje, elas têm as ciclovias para estimular as pessoas a andarem de bicicleta, locais de caminhada. Há um certo incentivo a isso, para que a gente faça uma ginástica, né? Para que a gente possa exercitar, colocar o corpo em exercício. Mas o Spurgeon estava dizendo que a oração diária, orar todo dia, é a melhor ginástica para a alma. É também uma forma de fortalecer, de ganhar resistência para a alma. Assim como o exercício físico você consegue obter resistência para o corpo. Então, oração é um exercício espiritual. Oração é, sobretudo, um exercício de confiança. É depositar confiança em Deus. É quando a gente declara a nossa incapacidade e a gente afirma a nossa dependência de Deus. Oração é isso. Quando eu entendo que eu preciso dele, e se eu preciso dele é porque eu sou incapaz. O autor chamado A.W. Pink, ele diz que o propósito da oração não é fornecer a Deus o conhecimento das coisas de que precisamos, mas confessar-lhe nosso sentimento de necessidade. Entenda isso. O propósito da oração não é fornecer a Deus conhecimento das coisas que nós precisamos, como se Deus não soubesse. Deus sabe. Deus conhece a minha e a sua necessidade. Mas o propósito da oração é confessar o nosso sentimento de necessidade, é dizer para Deus, Deus, eu preciso do Senhor, eu não sou arrogante, eu não caminho pela minha própria cabeça, mas eu de fato confio no Senhor e preciso do Senhor. Oração é um reconhecimento de que as soluções para a vida estão para fora da dimensão da vida. As soluções para a vida estão na dimensão de Deus, né? Não está aqui nessa dimensão. Oração é um reconhecimento disso. Oração é a confiança de que as saídas para as dificuldades estão um pouco mais acima de tudo aquilo que eu consigo ver aqui. Oração é quando a gente força os nossos olhos em direção ao céu. Se você pegar João capítulo 17, vai dizer que Jesus, ele voltou seus olhos para os céus e disse, né? Isso é oração, né? É quando você força o seu olhar para o céu. Eu não estou olhando aqui, agora, estou olhando para cima. Eu espero alguma coisa que venha de cima. Isso é oração. Então, oração, ela eleva a vida acima dessa frieza humana. Por isso que é um exercício espiritual. Oração torna essa rotina diária muito mais frutífera. Oração ajusta e move todas essas engrenagens do dia a dia, de forma que fica mais fácil viver, é mais eficaz viver, porque eu estou debaixo da graça, do poder de Deus. Porque oração é ligação, é conexão, é conversa, é diálogo com Deus que nos criou. Amém? Isso é oração. É um exercício espiritual. E nós precisamos resgatar essa definição de oração. Oração
é quando eu estou fazendo uma ginástica com a minha alma, como diz o Spurgeon. Eu estou exercitando a minha alma, estou fortalecendo, ganhando resistência. Eu estou me conectando com Deus, me ligando com Ele, conversando com Ele, tirando os olhos dessa terra, colocando os olhos nele, para os céus, entendendo que eu não sou autossuficiente, que eu sou dependente dEle, eu preciso dEle. Isso torna o meu dia a dia muito mais frutífero, muito mais caloroso também. Sai dessa frieza humana de achar que tudo se resolve aqui, e eu começo a olhar para uma dimensão divina e crer que do céu vem alguma coisa a meu favor. Uma segunda questão que a gente quer responder nessa noite aqui: o que é necessário para uma vida de oração? Deixa aqui eu te dar algumas dicas, bem simples, e olhando para o texto de Daniel. Uma das coisas que são necessárias para uma vida de oração é planejamento. Observe que Daniel tinha um lugar. Daniel tinha horários definidos para orar. A Bíblia diz que ele tinha um quarto. Ele foi para um quarto, é lá que ele orava. E diz que ele repetia isso todo dia, 3 vezes ao dia. Ou seja, havia um sistema, um planejamento que ele seguia. Se você é como eu, se você não planeja algumas coisas, você não faz essas coisas. E não é porque você não tem tempo, é porque você não planejou. Se você planejar, você consegue fazer. Então, se você quer uma vida de oração, você precisa de planejamento. Planeja. Sai daqui pensando assim: bom, essa semana eu quero começar a orar. Então eu vou orar uma vez no dia. Aonde será? Que horário será? Se não houver planejamento, não vai acontecer. Não vai. Precisa ter planejamento. O que mais é necessário para uma vida de oração? É necessário disciplina. Observe que Daniel costumava fazer isso sempre. Ele fazia sempre assim. Ou seja, é preciso criar um hábito, uma rotina, uma forma disciplinada de cultivar uma vida de oração. Daniel tinha uma disciplina, ele fazia isso sempre. Alguns estudos acerca do comportamento humano, esses estudos afirmam que a gente adquire um hábito, ou a gente larga um hábito, um mau hábito. Para isto é necessário. Os estudos dizem que exatamente 66 dias, Ou seja, você precisa de mais ou menos 2 meses para acostumar a fazer uma coisa ou desacostumar a fazer alguma coisa. Como o estudo ele faz uma média, diz que tem pessoas que conseguem adquirir um hábito, formatar um hábito ou desabituar de alguma coisa em 2 ou 3 semanas. Qual é a tua capacidade? Deve ser entre 2 e 3 semanas ou até 2 meses, 66 dias pelo menos. Mas se você não cultivar essa disciplina, eu estou sempre fazendo isso não vira um hábito na sua vida. Para Daniel era um hábito. Então significa que, se os estudos de comportamento humano estão corretos, se você insistir, se você se disciplinar, eu vou fazer isso por 8 semanas. É muito provável que isso vai se tornar um hábito na sua vida. Você não desgarra mais disso, Mas é preciso disciplina. Você vai ter que repetir isso várias vezes. Porque o nosso problema é assim: a gente vem aqui, na igreja, no culto, a gente sai assim, essa semana, mas amanhã eu vou acordar às 5 da manhã, eu vou começar a orar. Aí vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na hora que chega sábado, aquela chuvinha de época de Natal, você já levanta de manhã e fala assim: hoje podia ser um horário diferente, vou deixar para tarde. Domingo, muita coisa. Você não consegue se disciplinar. Disciplina é, você insiste nisto, muitas vezes, para que isso se torne um hábito para você. Então é preciso disciplina. E é preciso persistência.
Porque por mais que se tenha disciplina, a oração ela tem efeitos espirituais. Lembra? Oração é um exercício espiritual. Se é um exercício espiritual, você tem que entender que oração lida com forças espirituais. E por isso encontra resistências espirituais. E presta atenção numa coisa, a maior resistência que você vai encontrar é você mesmo. Sabe por quê? Porque você vai se deparar com uma coisa chamada pecaminosidade. Porque se você se propõe a fazer alguma coisa, uma outra coisa, você não encontra essa barreira. Você consegue levantar cedo, você consegue se disciplinar, você consegue se planejar. Mas quando é oração, por ser uma questão espiritual, você vai se deparar com você mesmo. Você vai descobrir que você é o seu pior inimigo. É você que se atrapalha. Que você é pecador. Por mais que você não goste de ouvir isso, né? Mas você é pecador. E por ser pecador, você não está inclinado para a oração. Você está mais inclinado para as coisas que te dão prazer. Oração não é uma coisa prazerosa enquanto não se entende o valor dela. Pode ser realmente penoso, difícil, chato, ruim. Levantar cedo ou ir dormir tarde, ou qualquer horário do dia, você parar para orar. Se você não tem esse hábito, se você não vê o valor disso, realmente é uma coisa muito... Ficar aqui agora falando com um Deus que eu não vejo. Pela fé, acho que Ele está me ouvindo, né? É legal? Não é. Só será quando você entender que pela fé Ele está ali, que Ele está abençoando a sua vida, que é um exercício espiritual, que você depende dEle, você está conectado com Ele. Aí começa a ser prazeroso. Mas a princípio não é. Uma coisa ruim. Toda pessoa que começa a querer adquirir hábito de oração, muitas vezes você tenta orar e você... Nossa, achei que orar tanto, não tem mais assunto para falar com Deus, né? Você fica ouvindo, às vezes, alguém vai lá, aquela pregação, fala, não, porque eu fico orando 1 hora, falando com Deus, a coisa flui, não sei o quê, o assunto vai. Aí você vai tentar fazer em casa. Você fecha o olho e começa a falar com Deus, você fala tudo para Deus. Aí você olha no relógio, passou 10 minutos só. Cara, vou orar 1 hora. Fala, Senhor, eu tenho até 1 hora, mas não tem assunto para falar com o Senhor. Não sei mais o que falar, né? Eu já citei versículo bíblico de trás para frente, vou falar o que mais agora? Porque você não tem esse hábito, não tem essa persistência. Porque você se depara com a sua pecaminosidade. Você vai enfrentar você mesmo. Will Durant, que é um filósofo, ele afirmou que nós somos o que fazemos repetidamente. E tem um autor chamado Levi Lusko, é até interessante, um livro chamado Eu Declaro Guerra. Ele escreveu que as decisões que você repete formarão a vida que você leva. Entenda isso. Nós somos o que nós fazemos repetidamente. As decisões que você repete formam a vida que você leva. Só para exemplificar, se nós decidimos sempre gastar horas olhando o Instagram, olhando o Facebook, ou percorrendo canais no YouTube, ou olhando o nosso WhatsApp, olhando os status das pessoas no WhatsApp, o que elas estão postando, né? E você gasta um tempão nisso, e vai tempo nisso. Você acaba formatando o seu cérebro para buscar isso. Chega um determinado horário, você já busca aquilo lá. Está faltando alguma coisa no meu dia hoje. É verdade, preciso olhar meu Instagram. Aí você vai lá olhar o Instagram. Porque você é conduzido a isso. Formou-se um hábito. Se nós estamos decidindo sempre, sabe aquela ideia de jogar um pouquinho no celular? Tem gente que joga um pouquinho no celular, né? Você fica ali jogando aquele pouquinho no celular, ou no computador, ou um aparelho que a gente tenha lá em casa. Isso vai formando a vida que nós estamos levando. Sua mulher briga com você, seu pai fala para você, sua mãe vai lá e chama a sua atenção, né? Às vezes é o marido que tem que brigar com a esposa a esse respeito. Mas é a vida que você vai levando.
Mas não, mas só um pouquinho, né? A pessoa está incomodada com você porque você não desgarra desse aparelho. Mas é a vida que você vai levando. Você vai decidindo, você vai levando. Entenda, as decisões que você repete formarão a vida que você leva. Nós somos o que nós fazemos repetidamente. Ou seja, se você resolver decidir orar, e eu vou orar repetidamente, você será uma pessoa de oração. A vida que você vai levar será uma vida de oração, que você vai repetir isto. Só que, estou te avisando, você vai se deparar com você mesmo pelo caminho. Você indisposto a fazer isso. Por quê? Porque você é um pecador, né? Você tem uma inclinação para o pecado, isso é uma resistência contra o exercício espiritual da oração. Nós não podemos fugir de 3 realidades, né? Nós precisamos orar, porque até Jesus orava, que era o Filho de Deus, então nós precisamos orar. Nós precisamos reconhecer a nossa dificuldade para orar. É difícil orar, não é fácil orar. E nós precisamos restaurar essa concepção do quão importante é orar. Lembra de 1 João 5,14, que diz: e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Então nós precisamos orar. Precisamos entender que é difícil para nós orar, e nós precisamos restaurar essa concepção do quão importante é orar. E a terceira pergunta que eu quero responder nessa noite aqui: o que uma vida de oração proporciona? Qual é o benefício? Primeiro benefício, olhando para Daniel capítulo 6, é serenidade. Olha lá o que aconteceu, né? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima. Eu acho legal isso, né? Esse detalhamento do que Daniel fez. Não sei se vocês sabem o contexto, né? Mas, na verdade, assim, Daniel, ele é um cativo. Ele foi levado cativo para a Babilônia. E lá vai mudando, né, quem está dominando ali. E agora, então, é o tal do Dário, né, o Dario, que está comandando. Só que o Dario gosta dele. E tanto gosta, que colocou Daniel como um dos presidentes. Porque ele dividiu o reino em 3. E um dos presidentes é o Daniel. Só que o Daniel, ele se sobressai. Se você ler o capítulo 6 inteiro, você vai entender isso. Daniel sobressai, ele é excelente. Os outros 2 ficam com inveja dele. E diz que o Dario estava pensando, inclusive, em colocar o Daniel como o principal, todo o país. Quer dizer, para com esse negócio de 3, vou colocar ele comandando tudo. Todo o império. Porque ele é muito competente, ele é alguém excelente. Aí diz que os outros 2 ficaram sabendo disso e falaram assim: o quê? Nós precisamos arrumar alguma coisa para acabar com esse Daniel. E aí diz que, a história diz lá, capítulo 6 de Daniel, que não acharam nada. Diz que não consegue achar nada contra esse Daniel. Aí eles chegam a uma conclusão: a gente só consegue derrubar Daniel se a gente arrumar alguma coisa contra a fé dele, contra o Deus que ele serve. E aí então eles vão até o Dario e diz para ele: olha, o senhor precisaria dar um decreto falando para as pessoas que por 30 dias não pode orar a outro Deus a não ser o nosso Deus aqui, a não ser adorar o imperador, não pode adorar ninguém. E o Dario entendeu que o Daniel também fazia parte disso, e ele assina o decreto. Só que ele não sabia que aquele decreto era uma armadilha para o Daniel. E Daniel fica sabendo desse decreto. Aí diz que quando ele soube do decreto, ele foi para casa, foi para o seu quarto, no andar de cima. Ou seja, a sua primeira reação ao decreto não foi desespero, mas a sua primeira providência foi: me deixa falar com Deus a esse respeito. Percebe? Isso é serenidade. Quando você tem uma vida de oração, você é uma pessoa serena. Quando vem uma má notícia,
um decreto como esse, você não se espanta, não se desespera. Mas o que você faz? Deixa eu ir para o meu lugar de oração. Deixa eu conversar com o Pai sobre isso. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre esse assunto. Percebe? Serenidade. Esse é o primeiro benefício de uma vida de oração. Quem é pessoa de oração tem serenidade. Houve esse decreto, e o decreto dizia que se alguém fosse desobediente ao rei, seria lançado na cova dos leões. Olha só. O que Daniel fez? Daniel foi estudar uma forma de invalidar o decreto. Daniel foi organizar uma manifestação. Vamos às ruas protestar contra esse decreto absurdo. Daniel foi fazer contatos. Daniel foi extravasar sua ansiedade. Quem sabe comendo chocolate, tem alguma coisa desse tipo, né? O que ele faz? Daniel vai para casa e ele vai orar. Isso não te lembra o que Paulo orientou os filipenses? Que Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, se você for uma pessoa de oração, você vai ser uma pessoa serena. A paz de Cristo invade teu coração. E Daniel estava experimentando isto. Quando ele ouve do decreto, ele sabe que o decreto é como se fosse uma lança no peito dele. A primeira reação dele é: deixa eu falar com Deus sobre isso. Serenamente diz que ele vai para casa, vai para o quarto, no andar de cima, e ele vai falar com Deus. Ser uma pessoa de oração proporciona essa tranquilidade, esta calma, diante das tempestades e das más notícias que chegam para nós. Esse é o primeiro benefício. O que uma vida de oração proporciona? Serenidade. Segundo, proporciona segurança. O texto diz que 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, como costumava fazer. Apesar do decreto, Daniel estava resguardado por sua confiança em Deus. Ele orava e estava em conexão, em diálogo com Deus. Daniel tinha mais temor de Deus do que temor do decreto. Percebe? O que mais infundia medo em Daniel era desobedecer a Deus e não ao decreto. Provérbios 29, 25 diz que quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Daniel tinha segurança. O meu Deus vai estar comigo. O meu Deus vai me proteger. Eu não vou deixar de orar por causa de um decreto. Quem ora está seguro porque confia no Senhor. Daniel tinha a fé que o salmista expressa no Salmo 118. O Salmo 118, versículo 6 a 8 diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Daniel não confiava nos homens, não. Eu confio em Deus. Isso é um benefício de quem ora. Quem ora tem segurança, sabe o que está fazendo, porque está conectado com Deus, está ligado com Deus. Daniel já praticava o que Jesus mais tarde iria ensinar. Lá em Mateus 10, 28, está registrado que Jesus disse assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Daniel tinha essa convicção. Eu tenho medo de Deus. Então eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. Meu costume já era orar 3 vezes ao dia. O decreto diz que eu não posso fazer isso. Daniel diz: eu estou seguro de que eu posso continuar fazendo isso. E nada vai me acontecer. Porque Deus está comigo. Eu tenho mais medo dele do que do rei, do que do decreto.
Amém? Vida de oração proporciona segurança. E em terceiro, se você tem uma vida de oração, isso proporciona satisfação. Olha que interessante, o texto diz: 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. É hora de agradecer? Não. É hora de clamar, né? De pedir. Mas diz que o costume dele já era esse mesmo. Ele já dava graças a Deus. Ele não vai deixar de dar graças agora, só porque parece que a vida saiu do controle. Daniel, apesar das coisas não estarem andando de uma forma como ele achava que deveria andar, né? Porque é contrário a ele esse decreto, ele estava agradecendo a Deus. Daniel já estava praticando o ensino do apóstolo Paulo aos Colossenses, quando lá em 4:2 de Colossenses diz assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Daniel estava agradecendo. Isso é satisfação em Deus. Estou satisfeito com Deus. É diferente do povo de Israel, lá no Êxodo. Toda vez que acontecia alguma coisa que saía um pouco do ajuste deles, eles iam reclamar, murmurar. Daniel não. Daniel vai agradecer. Ele ouve do decreto. Ele vai para casa, para o quarto. Ali ele ora a Deus, como ele sempre fazia. Ali ele agradece a Deus. Ele glorifica a Deus. Ele reconhece a bondade de Deus. Isso não é maravilhoso? Isso é satisfação. Ele se sentia satisfeito com Deus. Uma indicação muito clara disso. Daniel tinha Deus como a sua principal satisfação. Para agir como ele agiu, Daniel devia ter chegado à mesma conclusão que chegou o Eugene Peterson. Quando ele escreve: a principal atividade de Deus é abençoar, não amaldiçoar. Essa é a principal atividade. Deus, o que ele mais faz é isto. Leia a Bíblia e veja quantas vezes Deus está amaldiçoando. Não! A principal atividade de Deus é abençoar, não é amaldiçoar. Daniel tinha essa mesma convicção. Deus abençoa. Por isso que ele estava satisfeito. Deus está abençoando. Esse decreto, embora me desfavoreça, é alguma bênção de Deus, não é maldição de Deus. Quando se chega a essa conclusão, qualquer oração que saia dos nossos lábios, ela vai ser banhada em gratidão. Que a gente tem essa convicção. Alguma notícia veio, ela não me soa bem, parece que ela não é boa para mim, ela me desfavorece. Mas eu penso assim: se Deus é um Deus que abençoa e não amaldiçoa, isso é uma bênção de Deus. É que eu não estou vendo ainda. Você deve estar perguntando assim: mas Daniel foi ouvido? Ele foi ouvido, né? Ele orou, ele foi ouvido. Após ele ter sido acusado, jogado na cova dos leões, ele não foi só liberto, mas ele teve os seus acusadores destroçados pelos leões. Você lê o capítulo 6, você fica encantado com a história. Porque diz que o rei Dario, ele ficou angustiado, porque ele pensou: existe um decreto, é a lei dos medos e dos persas, eu preciso cumpri-lo. E diz que o próprio rei mandou colocar o Daniel na cova dos leões, mas ele disse para Daniel assim: ó, o teu Deus há de te livrar. E diz que o rei foi para casa e não dormiu aquela noite, e ele jejuou, porque ele queria ver se Deus iria salvar o Daniel. E diz que na manhã seguinte, o rei Dario vai até a cova e diz: Daniel, porventura você está aí, o teu Deus te livrou? E diz que Daniel lá de dentro da cova grita: viva o rei eternamente. Estou aqui, né? Os leões dormiram, e eu estou tranquilo aqui. E diz que o rei se alegrou com aquilo, tirou Daniel da cova, e diz que ele mandou pegar os seus acusadores com as suas famílias e lançou na cova dos leões.
Você vai dizer assim, mas aqueles leões também estão tudo sem fome, né? Por isso que nem pegaram Daniel a noite inteira. Não. O texto vai dizer que os leões pegavam essas pessoas no ar. Antes que elas chegassem, eles iam pegando as pessoas, iam destroçando aquelas pessoas. Morrendo de fome. Eles ficaram olhando para Daniel a noite inteira. E um anjo de Deus ali dizendo, nesse vocês não tocam. Aqueles leões estavam famintos. A hora que caíram aqueles corpos ali, isso aqui. E diz que eles destroçaram aqueles homens. Aquelas famílias inteiras. Olha para a sua Bíblia lá, ó, Daniel capítulo 6, versículo 25 a 27. Então, o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Olha que benção. Vem um outro decreto, e esse decreto diz, olha, onde alcançar esse império, é para todos temerem e reverenciarem o Deus do Daniel. Percebe? Quando surgiu o decreto, Daniel foi para casa. Ele foi orar, foi falar com Deus a esse respeito. Ficou tranquilo, ficou seguro, ficou satisfeito com Deus. Que a convicção de Daniel é, Deus abençoa. Deus não amaldiçoa. Esse decreto é uma bênção. E era mesmo. Que por causa desse decreto, os inimigos dele foram lançados na cova dos leões. Foram mortos. E o rei Dario decretou que por todo aquele império, o Deus de Daniel deveria ser reverenciado, deveria ser respeitado. É de arrepiar a gente, não é? Mas aplica isso para a tua vida. Pensa em quais são as más notícias que você tem recebido. Quais são as coisas que têm acontecido, talvez, por esses dias, que você não está gostando. Deus não amaldiçoa, Deus, Ele abençoa. Alguma bênção tem por aí. É que você não está vendo ainda. Então, você pode ficar satisfeito com Deus. Glorifica a Deus. Agradeça a Deus. Porque Deus está vendo mais adiante, aonde você não está conseguindo ver. Basta você esperar, aguardar. Tem coisa boa vindo por aí, né? Um decreto melhor, maior, mais eficaz. Fique tranquilo. Seja sereno. Fique seguro. Não temos homens, tema Deus. Fique satisfeito. Agradeça a Deus. Continue glorificando a Ele. Que Ele tem o controle de tudo.